E um viva a todos os que aqui já se juntaram a nós, e muito em particular à doutora Fátima Aguiar, ao doutor Mário Cláudio, ao deles chamar pelo verdadeiro nome próprio, doutor Rui Costa, que está connosco também hoje, para um webinar que versa ao tema doença e dolência da arte à ciência. Temos aqui uma hora de almoço em que vamos tentar nos perder e quem sabe encontrar também, por um tema complexo. De facto, a doença, enquanto uma entidade nosológica, eminentemente científica e médica, mas depois também a dolência, a forma como a pessoa percepciona a sua doença, são dois conceitos complementares e distintos, e vamos tentar perceber como é que dois especialistas em pessoas, que temos hoje connosco, habituados a observar pessoas, nos podem ajudar a desvendar aqui algumas inquietações. Gostaria de fazer uma breve apresentação, de resto, eu vou apresentando, se me permite, o Dr. Mário Cláudio, que nasceu no Porto, de formação, formado em Direito, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que tem uma ampla e vasta carreira como escritor, com uma ampla obra também, de resto conhecida e também agraciada com vários prémios. E é um grande gosto, é uma grande honra, um grande agradecimento em meu nome, em nome da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e da Escola de Inverno, tê-lo aqui, Doutor. Antes então de arrancarmos, apresentar a doutora Fátima Aguiar. A doutora Fátima Aguiar é médica de família, especialista em medicina geral e familiar, aposentada já. Há 2 meses, ou 3. É uma apresentação recente. Se desenvolveu a sua carreira no SNS, sempre uma grande dedicação e devoção, quase diria, ao nosso SNS, e de resto também pioneira no projeto do regime remuneratório experimental, que depois viria a dar origem ao atual modelo das unidades de saúde familiares. Portanto, temos aqui uma grande honra também de ter connosco, doutora Fátima, um privilégio, e sem mais delongas, então, avançaríamos aqui para algumas inquietações. Se o doutor Mário Cláudio me permite, começamos por protocolo aqui pela doutora Fátima Aguiar, a primeira pergunta que faria, mas a primeira pergunta que faria aqui lançando um mote aqui de um livro do doutor Mário Cláudio, que é A Trilogia da Mão, em que nos fala do percurso inicialmente de Amadeu de Sousa Cardoso. E a certo ponto escreve assim: aprendia a ser-se. Doutora Fátima, também se aprende a ser doente? O papel de doente, o que é que nos pode dizer sobre isso? Aprende-se a ser doente porque cada doente é uma pessoa singular. A doença em si, já tu disseste, é um conceito muito objetivo de uma série de sintomas que são e sinais que depois nós classificamos como médicos, porque temos a ciência, temos o conhecimento, o saber, como encaixamos nas gavetinhas. O doente, como o doente, é uma pessoa singular, porque o doente não vem procurar-nos, nem sequer se apresenta com a sua doença da mesma forma que outro doente qualquer, porque há todo um meio profissional, social, familiar, há crenças, há medos, há receios, e eu estou a pôr as coisas direitas, as crenças, os medos, os receios são diferentes, há expectativas completamente diferentes em relação àquilo que vai ser a sua cura, o que é que o doente pretende do médico, há impactos imensos que aquela doença está a dar na sua vida e que são diferentes de doente para doente, de pessoa para pessoa. E depois depende muito das circunstâncias, não é? Portanto, um doente pode apresentar-se-nos de uma forma com os mesmos sintomas
E eu isso notei durante toda a minha prática clínica. Nós já temos tipologias de doentes que nos aparecem, não é, na consulta. Há aquele doente que nos aparece sempre ansioso, o doente que nos aparece como se nós fôssemos omniscientes e omnipotentes e, portanto, apenas quer que nós tratemos do problema sem se apresentar com grandes emoções. E depois há o doente até, que é aquele doente difícil, que agora há muitos, que são os doentes que talvez com medo de serem controlados, já vêm com a receita na mão. Isto é, eu vim aqui porque acho que tenho isto e vi na internet e provavelmente o que eu quero que a senhora me peça é uma radiografia e isto. Portanto, todos estes modos de adoecer, estes modos dos doentes se apresentarem, têm a ver com a tal doença, têm a ver com as circunstâncias em que a pessoa adoeceu. Porque com este papel do doente, que não é que é no fundo uma representação, não uma representação em sentido não é uma representação daquela circunstância temporal e não só, de como ele aparece à consulta porque adoeceu naquela circunstância e, portanto, tem mais ansiedade, menos ansiedade, está mais preocupado, porque isso afeta mais a sua vida profissional e pessoal e até familiar. Portanto, eu diria que quando atendemos um doente, temos que ter em atenção todas estas dimensões, até porque o modo de lidarmos com elas vai fazer com que haja mais êxito, menos êxito, aquela relação que se pretende, uma relação empática e terapêutica, possa ter êxito ou não. A compreensão da doença impacta o tratamento da doença. Completamente. É isso. Se nós isto chama-se, portanto, tecnicamente, quem estuda comunicação na consulta sabe isso muito bem, tecnicamente, quando nós exploramos a doença ou doentes, isto chama-se a consulta centrada no doente, ou seja, não é a consulta centrada no clínico, que com perguntas muito dirigidas para os sintomas, para os sinais, que depois nos permitem fazer o diagnóstico, mas sim tentar perceber a dolência do doente, portanto as circunstâncias, o impacto, as emoções, as crenças, as expectativas, aquilo que o doente percepciona sobre a sua doença, porque esta consulta centrada no doente permite não só apurar muito mais a história clínica do doente, não negligencia a parte humana e a parte emocional do doente e, por outro lado, permite que uma coisa muito importante que nós temos sempre que ver, desculpem que isto parecem as cerejas, se eu estiver a alongar-me demais, interrompam. Não, de todo. Há uma coisa muito importante quando nós fazemos um diagnóstico e quando naquela fase da consulta, que é tão importante para o doente e tão importante para nós, que é o planeamento do tratamento. Ou seja, o que é que nós, perante aquelas hipóteses de diagnóstico, ou não temos hipóteses de diagnóstico ainda, vamos fazer vamos planear para o tratamento daquele doente. E esse planeamento tem de ser uma decisão partilhada. E a decisão partilhada, isto é, o doente tem que tomar parte nessas decisões. Eu tenho que perguntar ao doente se está de acordo com aquele meu plano. Ora, se eu não... E que o compreenda também, primeiramente. Não é? Se eu não trato da doença, se eu não compreendo os receios, se eu não desmonto as crenças, aquilo que o doente pensa que tem, que às vezes é perfeitamente inadequado e não faz sentido naquele caso, se eu não percebo que aquele doente tem impacto na sua vida profissional e na sua vida familiar, ao instituir-lhe um tratamento, eu posso, inclusivamente, não ter qualquer êxito, porque o doente não é capaz de o fazer pela sua vida profissional, ou familiar, porque isso esse próprio tratamento tem impacto na sua vida social. Portanto,
é importante, de facto, tentarmos explorar muito bem a doença, e essa exploração faz-se essencialmente com perguntas abertas e de uma forma muito empática, isto é, lidar com aquelas emoções que nós percebemos que o doente tem. E para lidar com essas emoções, eu posso falar depois mais adiante, mas é muito importante escutar o doente, e escutar ativamente o doente, isto é, olhar, ver, perceber as emoções que estão ali dentro e questioná-los sobre essas emoções, validar essas emoções, desmontar esses receios, e só assim é que nós vamos ter uma relação verdadeiramente empática, uma relação que é e que tem de ser, a relação clínica tem de ser por si só uma relação terapêutica e eticamente responsável, acho eu. Muito obrigada por estas primeiras reflexões. Dr. Mário Cláudio, gostaria de se juntar aqui a esta discussão? Claro que sim. O texto que referiu, ou a passagem do texto que referiu, fala na aprendizagem de ser pessoa. E era nessa que eu queria centrar. Eu creio que não há uma aprendizagem separada a ser doente e a ser médico. São aprendizagens complementares. Até agora falou-se apenas da aprendizagem a ser doente. Mas é preciso aprender também a ser médico. E aí estamos muito longe ainda do desejável. É evidente que eu não sei o que é ser médico, porque não sou médico, no entanto sei o que sou doente, o que é ser doente, porque já tenho estado doente, já tenho precisado de um médico. Mas há um outro tipo de relacionamento social e profissional, se quiser, que é muito semelhante ao relacionamento entre o médico e o doente. E eu aí já posso falar à vontade, que é o relacionamento entre o professor e o aluno. Eu fui professor durante muitíssimos anos e percebi que a falência do ensino reside fundamentalmente no esquecimento de que essa relação professor-aluno, não é, nem pode ser nunca uma relação verticalista, em que há um que tem que aprender e o outro que tem que ensinar. Portanto, quando repetimos no mundo médico a ideia de que o médico explica e o outro ouve, portanto, o outro faz perguntas e o médico explica, em que o médico se remete, digamos, a uma dimensão oracular e o doente a uma atitude receptiva do oráculo, as coisas estão necessariamente, quanto a mim, erradas, mal centradas, mal posicionadas, mal perspectivadas. Portanto, do que se trata aqui é de uma aprendizagem partilhada. A aprendizagem a ser doente e a ser médico são uma e a mesma coisa e devem ser feitas em conjunto. É evidente que quando o doente aparece diante de um médico, ele surge num contexto de medo, perante várias ameaças possíveis, mas a verdade é esta, é que o médico enfrenta também outros medos. E nesta altura eu creio que a medicina tradicional, tipo materialista, enfrenta um medo terrível, que é justamente o medo da queda do paradigma, que está mais do que anunciado, e da substituição daquilo que tem sido, enfim, a medicina dos últimos 2 séculos, digamos assim, centrada na materialidade e na materialidade do corpo, por um outro tipo de medicina que tem no seu centro os valores espirituais, inseparáveis dos valores do corpo, e isso é uma matéria em que os médicos raramente tocam, ou quase nunca tocam, e quando fazem, muitas vezes fazem de forma desastrada. É nessa expectativa, na expectativa da utilização desse novo paradigma ou dessa nova visão que estão os doentes quando vão aos médicos. E vêm muitas vezes defraudados. Vêm com uma receita na mão, que se aplica à doença que eles têm no corpo, saem dali com algumas interrogações, às vezes tranquilizados, outras vezes sobressaltados, mas sempre na dependência daquilo que é uma voz oracular, que é a voz do médico que vai determinar o que ele deve ou não deve fazer, o que ele fez errado e não devia ter feito, e há muitos médicos que insistem no passado, esquecendo que o doente é alguém que está no presente e que pretende ascender a um futuro,
mas esse tipo de médico judicativo, que ainda predomina, ameaçador e não raro, sádico, é preciso dizê-lo, faz parte do universo em que nós nos movimentamos. Basta estar durante alguns minutos no corredor de um hospital para perceber a diferença de atitude que há entre a pessoa que está doente e que vai ali procurar ajuda, necessariamente fragilizada, ou na maior parte dos casos fragilizada, ansiosa ou deprimida, e os médicos que passam à frente dos doentes, passam diante dos doentes, muitas vezes, sobretudo as idades mais jovens, que ainda não ganharam calo, com alguma atitude imperial, não é? Olhando de cima para baixo no doente, de vez em quando distribuindo um ou outro sorriso, mas sempre de uma perspectiva paternalista. Enquanto não conseguirmos vencer estes dois clichés que acabaram por se radicar, dificilmente acederemos a uma outra dimensão da relação entre o médico e o doente. No fundo, o que se quer da parte do médico e da parte do doente é menos conhecimento e mais sabedoria. Da parte do médico, menos informação sobre a sua ciência, sobre a sua arte, sobre a sua especialidade. Já sabemos que umas especialidades muitas vezes são deletérias para uma compreensão holística, integral do que é uma pessoa. Enquanto não se libertarem dessa prisão a um compêndio, digamos, teórico, um compêndio arquetípico, dificilmente encontraremos uma dimensão mais humana para o exercício da medicina e uma atitude, digamos, mais receptiva, mais confiante, mais apaziguada da parte de quem a procura. Esperemos que rapidamente se produza a alteração do paradigma e, sobretudo, que os médicos vão tendo cada vez mais consciência de que aquilo que nós conhecemos hoje como uma medicina é uma metodologia que dura há 2 séculos, mas que, como todas as metodologias, está sujeita a ser transformada. Não é, de forma alguma, digamos, um catecismo eterno, algo que vai permanecer para todo sempre, vai sofrendo alterações, que não são exclusivamente alterações técnicas, mas que são e têm que ser alterações profundas de mentalidade. Sem dúvida, acho que fica aqui patente que temos há aqui um consenso em que há um paradigma que está em mudança, de um paradigma mais paternalista para um paradigma de cooperação e de relação terapêutica e de decisão partilhada entre médico e doente. Em todo o caso, creio que o Dr. Mário Cláudio partilhou uma perspectiva um bocadinho mais negativa. Eu tendo a ser mais positiva de que essa mudança já se operou e já estamos, digamos, num momento mais adiante, mas claro que mantemos as perspectivas e é isso que é enriquecedor para aqui para a discussão. Gostaria só de lhe dar um pequeno testemunho, e que é o seguinte. Com a idade já relativamente avançada que tenho, eu conheci vários médicos. Conheci médicos que foram mestres de vida para mim. Um deles foi Corino de Andrade, que foi praticamente o meu segundo pai, uma pessoa que ajudou muito a formar o meu espírito, que contribuiu muito para o aumento dos meus conhecimentos e sobretudo para o incremento da curiosidade, que era isso que ele sobretudo praticava. Como sabe, foi discípulo do Abel Salazar, pelo menos discípulo mental, não teria sido discípulo no sentido escolar, mas ele não se cansava de repetir aquilo que o Abel Salazar dizia, que quem só sabe de medicina não sabe depois. Nem de medicina sabe. Nem de medicina sabe. Ora bom, a maior parte dos médicos, como a maior parte dos professores, sabem do seu métier e não sabem de mais nada. Eu confronto muitas vezes com os professores da área da língua e da literatura,
verifico que muitos deles não gostam de ler, Não. o que é absolutamente inverosímil, e quando leem por obrigação. Eu creio que o que acontece com os médicos é um pouco isso. Um médico que não saiba, um médico que seja, por exemplo, um clínico de qualquer especialidade, que não tenha conhecimentos na área da psicologia, da história, da antropologia, da filosofia, conhecimentos básicos, dificilmente poderá ser um bom médico. Eu tive experiências negativas de convívio com médicos e tenho um médico agora há muitos anos, que é o meu médico, e que realmente é uma pessoa extraordinária, que tem sido saudada a vários níveis, enfim, não só a nível privado, mas também a nível público. Eu já tive o gosto e a honra de apresentar um livro dele e prefaciar um outro livro. E a verdade é esta, é que se trata de facto de um médico vocacionado. Eu não creio que se possa ser, por exemplo, escritor, ou talvez leitor também, se não houver alguma vocação para isso. Chegar a uma faculdade de medicina, só por ter uma classificação muito alta, que dá direito à frequência da faculdade de medicina, e não ter propriamente uma vocação, uma queda para isso, é, de facto, uma irresponsabilidade. E é uma responsabilidade pela qual todos nós pagamos, ou poderemos vir a pagar, uma fatura muito alta. Portanto, aí está mais uma outra faceta de paradigma que haverá que ser alterada e alterada rapidamente. É preciso dizer também o seguinte: um doente não é um ser isolado, é um ser que está integrado num contexto social. Há doentes mais evoluídos e menos evoluídos. Há doentes que pertencem a um contexto histórico, político, mais amadurecido ou menos amadurecido. Não é igual ser doente em Portugal e ser doente na Holanda, na Bélgica, ou qualquer outro país do norte da Europa. A atitude dos doentes aí é claramente também uma atitude diferente. E por isso é que eu digo que a alteração do paradigma deve ser feita em complementaridade. Deve ser feita da parte do médico e da parte do doente. Quando o doente substitui o guru, as coisas estão claramente erradas. E quando o médico substitui o guru, as coisas estão erradas. E quando o doente aparece como um pedinte, ou alguém que implora uma solução para a sua vida, as coisas estão também erradíssimas. São esses, quanto a mim, os horizontes mais próximos para quem desejar declarar a alteração do paradigma e para que ela se vá fazendo de uma forma serena, menos dependente daquilo que tem sido, da imagem que se tem projetado, sobretudo nas últimas décadas, da medicina como um comércio e da indústria farmacêutica como uma indústria. Muito obrigada. Eu acho que devia responder aqui ao doutor Por favor. Rui Costa, Mário Cláudio, não sei muito bem como é que vai tratar. Dizer-lhe que, de facto, eu partilho e eu acho que ele percebeu quando eu falei há um bocado naquilo que deve ser um médico, centrar a sua consulta no doente e não em si no médico. E eu partilho de facto de tudo o que disse. E o paradigma é simples. De facto, nós, quando e isto já vem de há muitos anos, eu tenho 67 anos, portanto formei-me nos anos 70, e o que nos ensinavam na faculdade era isso, era a olhar não para o doente, mas para a doença, não olhar o doente. E eu muitas vezes dizia, mas não há doenças, há doentes com doenças. E os doentes são pessoas, são entidades singulares, todos eles reagem, têm uma cultura, têm um meio social, têm um meio familiar que interfere na sua doença e que faz com que eles sintam
e resolvam o seu sofrimento de formas diferentes. E, portanto, nós temos de saber isso. Eu lembro-me que na faculdade, quando eu andava na faculdade, era uma coisa que me chocava imenso, e foi uma das coisas que me levou a ser médica de família, não especialista hospitalar, é que no meu tempo os doentes eram tratados pelo número da cama, não eram tratados pelo nome. Eram tratados a cama 12, a cama 7, a cama 8, uma desumanização total. E o ensino agora está a modificar-se. Há faculdades que têm esta preocupação da comunicação na consulta, das competências comunicacionais, que levam a que, de facto, a gente se centre a consulta no doente e nas particularidades do doente, de modo a ajudá-lo, porque o doente precisa de ser ajudado e o doente, acima de tudo, tem que se sentir sentido. Eu não sei se me faço entender com esta frase. Isso é que é empatia. Não, eu acho que... Não é só a empatia, porque a empatia implica não só perceber as emoções, mas dizer ao doente que nós estamos a perceber as emoções, estamos atentos a essas emoções, a esses receios, a essas crenças. Não, eu acho que eu gostaria de saudar isso. Fiquei muito impressionado, positivamente, por ter utilizado a palavra empatia. Não sei se me estão a ouvir, está a ouvir-me? Sim, só estou, mas a empatia é fundamental. Sem empatia não há uma relação clínica que dê frutos, que ajude. Isso há. A empatia é apontada hoje em dia, como sabe, agora que há um discurso generalizado sobre determinado tipo de disfunções de personalidade, fala muito em narcisismo extensivo ou grandioso e narcisismo encoberto. É evidente que é muito mais fácil num diálogo entre médico e doente ver o narcisismo do médico e não se ver o narcisismo do doente. Justamente porque o doente está... Tem toda a razão. Deixa-me só acabar, porque o doente está fragilizado não quer dizer que não seja narcisista. Pode ser. Portanto, e quando se fala de narcisismo, fala-se desde logo em falta de empatia. Portanto, quando se fala de empatia, sublinha-se que não se adere, justamente porque se tem essa empatia, ou se procura tê-la, não se adere a um paradigma narcisista de relacionamento humano. E já agora, a propósito das aprendizagens, quando se diz que um professor aprende com o aluno, ou um médico aprende com o doente, essa aprendizagem não é só uma aprendizagem a nível técnico, ou a nível de conhecimento. Não, é humano. Porque a questão é esta: se o médico pode aprender como é aquilo que se chama experiência, pode aprender pela observação dos doentes, pelo contacto com eles e pela dinâmica da relação que tem com eles, pode aprender muito de medicina, não é? Assim como um professor, na relação que tem com os alunos, pode aprender muito de pedagogia, mas não é disso que se trata. Do que se trata aqui é de aprender, mais uma vez, a ser pessoa. E isso tem muito pouco a ver com os conhecimentos, mas tem muito a ver com a tal sabedoria. Exato. Se me disser que eu aponto para um mundo utópico em que todos os profissionais são sábios, eu digo que sim, é para esse mundo justamente que nós temos que apontar, e não para um mundo de sabichões, de mestres, e muitas vezes, como se diz a propósito de um grande especialista, é um truta. Não é para um mundo de trutas que nós queremos apontar, mas para um número de pessoas, não é? E isso aplica-se a todas as profissões. E à medicina, por maioria de razão, porque lida com aquilo que é a base do ser humano, que é a sua fisicidade, não é? A sua fisicidade é o seu corpo. Nós identificamos desde logo pelo nosso corpo. O primeiro sinal de identificação que temos é o corpo. Reconhecem-nos por corpo. Depois poderão conhecer-nos por aquilo que somos ou não somos. Mas o primeiro sinal que damos ao mundo da nossa existência é, sem dúvida nenhuma, o corpo. Portanto, o médico lida com essa dimensão básica do ser humano. E ao fazê-lo, muitas vezes,
pode criar uma atitude absolutamente desastrosa, quer dizer, é muito mais nociva, digamos, em relação médico-doente, aquilo que pode ferir, é muito mais nociva, digamos, o erro cometido pelo médico em relação ao doente do que o erro cometido pelo doente em relação ao médico. E isso aplica-se também ao ensino. Um professor pode marcar, positivo ou negativamente, a vida de um aluno. Dificilmente um aluno marca positivo ou negativamente a vida do professor. Mas eu interrompi-me um bocadinho o raciocínio, mas exatamente estava-lhe a falar na empatia, do que é isso da empatia e como é que nós podemos, na consulta. Eu acho que o doutor Rui Costa estava aqui a falar de uma coisa que eu devo lhe dizer que formei muitos internos de medicina em geral e familiar em competências comunicacionais, porque sempre achei que é fundamental. E uma das coisas que eu dizia aos meus formandos era isto. Partindo da grande frase do professor Abel Salazar, em que de facto eu acabava sempre a minha formação com isto e dizia: vocês não se abram a vossa cabeça, vivam a vida, cultivem-se, não se limitem só ao saber médico, porque o saber, o ter uma cultura, o estar com a cabeça aberta, permite compreender muito melhor os modos de adoecer, as reações das pessoas, permite inclusivamente aumentar os nossos padrões e não nos ficarmos tanto pela nossa pequenina dimensão de valores e de moral, não é? E sempre lhes disse que, de facto, era preciso, na empatia, a primeira coisa que nós devemos fazer é ouvir atentamente e nunca julgar, nem criticar, nem pôr os nossos valores e o nosso moral em comparação com o doente. E isto às vezes é difícil de fazer. E é tão mais difícil de fazer quanto menos mundo tivermos. Não é inato e também se treina, certamente. Exatamente. Mas é muito importante ter mundo e vivência, ou seja, ter o tal mundo, a tal cultura, etc., porque isso permite-nos entender muito melhor o outro como ser que está doente, com as suas fragilidades, e não esquecer que quando o doente nos vem, não é superior a nós, não está numa posição de inferioridade em relação a nós, está naquela altura com uma fragilidade. Não está numa posição de inferioridade na cabeça do médico. Do médico, mas na cabeça dele doente está quase sempre. Está numa posição de a vários níveis. Repare, está portanto, numa posição de inferioridade. Teoricamente, as coisas, deixe-me só dizer isto, que é um pequeno parênteses que poderá talvez contribuir um pouco para o seu raciocínio, ou enfim, poderá ser uma chega... Eu dá-me ideia que não me entendeu, mas pronto. Eu entendi, mas o que eu queria dizer era o seguinte, era que... Não me fiz entender, melhor dito. Desculpe, diga. Não, diga, doutor. Perante um médico, o doente está sempre numa situação de fragilizado, mas eu disse isso. Ora, só um instante. E a fragilidade não resulta só da circunstância de ser doente, e portanto não ter saúde, e do médico, teoricamente, ter saúde. Não é só disso. Não. Na maior parte dos casos, o médico é um homem que sabe, ou uma mulher que sabe, alguém que estudou, foi muito longe. Os doentes nem sempre, ou digamos, na maioria dos casos, não são assim. O médico tem um estatuto e tem, sobretudo, uma imagem pública que o doente está longe de ter. Pode tê-la cá fora, num caso ou noutro, mas na maioria dos casos não tem. Portanto, na cabeça dos doentes, o que está é o pobre número que referiu há pouco, que ele constitui na cabeça do médico, que ele lê na cabeça do médico,
e que de facto não pode corresponder à verdade, mas que é a imagem que ele tem. Eu sou um número na cabeça deste senhor. E isso acontece exatamente numa situação militar. Eu fiz serviço militar, sei o que era, também fui conhecido por um número, fui identificado como um número e sei perfeitamente o que sentia nessa circunstância. Os oficiais superiores e até os de quadros um pouco mais baixos eram identificados por nome próprio e nós, durante o período de recruta, éramos identificados por um número. Portanto, aí tínhamos exatamente uma situação paralela a esta que eu referi. Quer responder, doutora Fátima? Eu queria responder porque há um bocado quando eu disse que o doente uma discussão acesa. Isto é bom, muito bom. Que o doente estava frágil e o doente está frágil e que tem e está a recorrer. O que é uma consulta? Vamos ao... O que é... A consulta deriva sempre de uma necessidade de alguém que precisa de ajuda, ir buscar outro, que neste caso é o médico, que poderá ter o saber e poderá enfim, resolver-lhe o problema. O doente, quando chega ao médico, isso é bom que o médico saiba, está frágil, porque o doente está a lutar contra a sua integridade, contra a sua autonomia, contra a sua individualidade. No momento em que eu tenho uma queixa, posso estar doente, todas estas dimensões estão a ser, eu estou em luta com estas dimensões e eu pretendo que isto se reponha, não é? Portanto, e o médico, e quando eu vou à consulta, eu preciso que o médico, o que é um bom médico para a maioria dos nossos doentes? Não é o técnico que resolve o nosso problema só, não é? Que tem o saber e que nos dá os comprimidozinhos e nos tira as dores. Não, um bom médico é aquele que mostra a disponibilidade, que é o continente para a nossa angústia. Era o que eu dizia no início, um bom médico é uma boa para a nossa angústia, um bom médico é que nos dá resposta às expectativas que nós temos. Voltamos ao princípio, não se ensina ninguém a ser doente, nem se ensina ninguém a ser médico. Agora ensinam-se competências aos médicos. Ensinam-se as pessoas a serem pessoas. Isso só se consegue num plano horizontalista e não num plano verticalista. Exatamente. Embora, praticamente em todas as relações humanas, sejam elas que natureza for, o verticalismo está sempre presente, não é? Eu quando vou a uma loja comprar um cesto de fruta, por exemplo, se for ao supermercado é diferente, mas se for a uma loja, eu coloco-me numa posição, não propriamente de inferioridade, mas numa situação de antecipação relativamente àquilo que o dono da loja quiser vender-me, não é? Portanto, ele é que vai fazer as deixa-me acabar o raciocínio, não consigo assim. Portanto, quais são as necessidades básicas de uma pessoa, de um doente? Eu nem gosto, se quer que lhe diga, eu nem gosto de utilizar muito esta palavra, do doente, gosto mais do utente, porque nem sempre quem nos procura está doente. Pode estar com problemas de saúde. Pior do que isso, podem ser doenças ou não. Pior é paciente. A palavra paciente é muito pior. Paciente, pronto. Patient em inglês, não é? Vem do inglês. Portanto, as necessidades básicas e é isto que valoriza ou não e que avalia um bom médico ou não, são estas, é ser ouvido. Em primeiro lugar, ser ouvido. Ser compreendido. Não sei se está a encontrar no médico interesse, disponibilidade, cuidado. Eu costumo dizer aos meus formandos e aos meus, eu costumava dizer aos meus internos que nós temos que tratar a doença, tudo bem, mas temos que cuidar a doença, ou seja, cuidar aquela pessoa que está doente e as circunstâncias que envolvem aquela pessoa. Só assim é que somos bons médicos. E depois, claro, o doente também o paciente também tem que se sentir seguro, não é? Seguro naquela situação. E a segurança é dada pela competência, pela organização, pela previsibilidade, pela responsabilidade e pela ética. Isto é também... Tudo aquilo que diz eu subscrevo. No entanto, queria acrescentar o seguinte. Subscrevo em absoluto o que diz. Acho que, de facto,
haverá uma necessidade absoluta da presença na vida de cada um de nós de médicos como aqueles que refere e de substituição do relacionamento que tem existido até aqui por um relacionamento mais pessoal. Mais humano. Humanizarmos a medicina. Mas também lhe digo o seguinte, não acredito que isso venha a acontecer no atual paradigma do exercício da medicina. Não acredito. Aí estamos, mais uma vez, a falar da diferença entre o conhecimento e a sabedoria. Sim. E isso é muito difícil de atingir, só se chega lá com uma alteração de mentalidade. Eu acho que, de alguma forma, até lhe vou arriscar a dizer isso, não sou o primeiro a dizer, muita gente diz, a atual pandemia deu o seu pequeno contributo para que esse paradigma se alterasse um pouco. Por um lado, demonstrou a fragilidade da medicina e também as suas virtualidades, mas também o lado frágil. Portanto, não vale a pena estar aqui a embandeirar em arco e a dizer que a medicina resolve os problemas, a ciência tem as respostas, portanto, tudo isso não tem. Portanto, tudo isso está em causa, tudo isso está e deve continuar a estar em causa. Mas há uma coisa que eu quero dizer e que me parece importante. Faz favor. E aí falo também contra aquilo que eu provavelmente terei feito mal na minha profissão. Eu fui professor na Escola Superior de Jornalismo do Porto, que foi professor de comunicação social, e quando vejo hoje a forma como a comunicação social se comporta, estamos a falar só em relação à pandemia, eu fico absolutamente aterrorizado, envergonhado e fragilizado permanentemente como um doente, não é? Porque todos os dias nós estamos doentes, todos os dias temos novos sintomas, todos os dias estamos em risco, todos os dias temos Covid, compreende? Isto em termos caricaturais, não é? Todos os dias temos Covid. É verdade. E, portanto, isso terá que acabar também. E é esse histerismo em que muitas vezes aparece a medicina de mãos dadas com a comunicação social, que eu acho que tem que acabar. E, sobretudo, uma reflexão sobre aquilo que é a vida e sobre aquilo que é a morte. Uma desmistificação da morte. Porque os médicos falam da morte sempre como uma derrota. E uma derrota... Uma derrota quando não é pessoal. Eu já vi muitos médicos a lidarem em situações de morte completamente devastados por um doente ter morrido. Pronto. Quer tivessem culpa nisso, quer não tivesse. Portanto, um médico vê-se, no atual paradigma, como responsável pela morte, como o gestor da morte, e, portanto, o homem que evita a morte, cuja função é evitar a morte, e quando a morte ocorre, há uma derrota. E isso tem a ver também com uma outra dimensão da medicina, e que é a circunstância da medicina atual, paradigma atual, estar inserido num esquema de ética burguesa, que é aquele em que nós vivemos, não é? E que vem justamente de há 2 séculos para cá. A ideia de que o progresso é sempre bem-vindo, a ideia de que o homem tem que estar sempre a vencer, a ideia do consumo, a ideia do lucro, tudo isso está patente também na relação do médico com o doente, e do doente com o médico necessariamente. Portanto, aqui trata-se de um paradigma geral que terá que ser alterado, mas a verdade é que esse paradigma, ou as deficiências desse paradigma, são mais visíveis em determinadas profissões, em determinadas áreas do comportamento humano, como é, por exemplo, a medicina, ou na área das religiões, por exemplo, também se percebe muito dessas fragilidades, tudo isso, não é? E enquanto não houver uma alteração, como dizia há pouco, mentalidade, que permite encarar coisas que são fundamentais para o entendimento de todos nós, como a vida e a morte, de uma perspectiva diferente daquela que tem acontecido. A finitude do ser humano. Exatamente. Dar a ideia de que... A finitude do ser humano. O fim não é uma tragédia. O fim não é uma tragédia. Pronto, mas a maior parte dos doentes vão lá com a ideia de que é. E a maior parte dos doentes vão também com a ideia de que é uma derrota. Que é uma derrota.
a este propósito, permitam-me... Deixa-me só Sim. falar nisto da comunicação social e do Eu paradigma. ia só, antes já concluí o diz. raciocínio, se me permite só. Diz. Aqui quem está connosco, nos encaminhamos, estamos já nos últimos 10 minutos, o tempo passa rápido demais. Nestas discussões tão profícuas e tão ricas, mas quem está connosco, por favor, pense em alguma questão que eu gostasse de colocar e vamos agora ouvir então aqui esta conclusão do raciocínio da doutora Fátima Aguiar. Estava eu a falar, é engraçado porque eu estou, não sei se pela idade, eu sou um bocadinho fora da caixa em relação àquilo que é o geral do paradigma da medicina e por isso me dediquei muito à comunicação na consulta e a minha preocupação foi exatamente não tratar os doentes de uma forma paternalista como ainda hoje se trata, porque é mais fácil. É muito mais fácil tratar os doentes de uma forma paternalista e incidir a nossa forma de consultar apenas na parte centrado na doença. Da doença, do que propriamente na dolência e nas circunstâncias tão singulares do doente. E isso é uma arte, não é? Eu penso que é a arte, é essa arte, é passar do conhecimento científico para o ato clínico, não é? Ser criativo. O encontro entre dois sujeitos. A relação, porque no fundo o ato clínico é um encontro e uma subjetividades, não é? É um encontro de subjetividades. E temos perguntas. Mas isto em relação à comunicação social, de facto é uma coisa que me preocupa muito. E me tem preocupado muito mais agora a falta de pudor que alguns médicos, sobretudo médicos hospitalares, têm em descrever uma coisa que é muito íntima, não é? Esquecendo até o segredo médico, não é? E que é passar para o foro não privado, uma coisa que é perfeitamente privada, desde a morte à doença. Ainda no outro dia fiquei chocadíssima com aquela história do menino que estava na ECMO, eu acho que há anos, isto há uma meia dúzia de anos, isto era impensável, até porque, quer dizer, sabe-se quem é a criança, é a única que está na ECMO, é fácil de saber quem é a criança. E será que a criança, quando crescer, gostaria de ter sido mote de abertura de telejornais? Alguém pensou nisso? Não é? Alguém pensou? O que é que aquela criança vai pensar quando crescer? Absolutamente de acordo. Não é? E também não é só pela... Eu acho isso realmente inacreditável. A pandemia, não é só em termos qualitativos que a comunicação social tem claudicado. É também muito em termos quantitativos. Sim. Nós estamos a ser massacrados diariamente. Diariamente, de forma completamente histérica, no velho sentido da palavra, com informação sobre o Covid. Sim, eu concordo. Eu tenho nesta altura amigos meus e pessoas muito próximas de mim que estão muito mais aterradas com o Covid, com a eventualidade de contraírem uma doença letal. Compreende? Para eles, neste momento, não há uma doença letal. Eu tenho pessoas na família assim. Ou seja, estão a provocar uma doença, não esquecer isso. A doença não é só a saúde não é só a ausência de doença, é toda o bem-estar físico, é uma devastação, do ponto de vista emocional, uma devastação. Não, é uma devastação total, e mesmo em relação, isto para não falar em relação às pessoas idosas, o que isto tem provocado de deletério, não é? Porque eu não me preocupo muito, ao contrário se calhar, colegas mais novos, de lidar com a morte. E acho que eu percebo muito bem a finitude do ser humano, tem de ser, é assim, o que me preocupa é a qualidade da vida, é dar mais qualidade, não é dar anos à vida, é dar vida aos anos. Isso é o que me preocupa. E
E isto Não, nós temos que ver o seguinte, se não se importa, doutora, nós quando temos que associar, temos que fazer a crescer essa autêntica devastação, esse terror que se generalizou, fazer a crescer isso, à falta de toque físico, não é? Sim, um toque. Também a generalizar, Sim, há a impossibilidade de ver um sorriso no rosto do outro, não é? Impossibilidade, ao afastamento contínuo dos corpos, ao clima de suspeição aos afetos, ao doutor Rui Costa, aos afetos, os afetos desapareceram. Completamente. É horrível, os afetos desapareceram. A nível público, o aperto de mão, que é uma coisa absolutamente basilar. O toque é basilar. E particularmente para nós do sul da Europa, não é? Eu acho, e falta-nos isso. Estamos infelizmente já nos últimos... Estávamos aqui toda a tarde, eu e o doutor Rui. Estávamos, eu também estava. Eu gostava só de abrir aqui a discussão a quem nos acompanha. Não sei se alguém gostaria também de partilhar alguma inquietude, alguma pergunta. Há tantas, não é? Aproveitar termos aqui duas personalidades ímpares. Sofia, mas sabes uma coisa, eu trato por tu. Por favor. Já nos conhecemos há muito tempo. Eu tempo. acho que nós nunca podemos perder a inquietação. Sim. Se não formos inquietos, se não... Não, era isso que eu dizia desde o princípio. As coisas nós não evoluímos. As coisas só mudam se houver revolucionários. Exato. Se houver heróis. Exatamente. Não houver, temos que estar sempre inquietos e sempre a questionar. Absolutamente. Isto faz-me lembrar, de uma frase do do Bernardo Soares, de Pessoa, não é? Que diz que não há poente tão belo que não possa ser mais. Não possa ser mais. Não é? Portanto, exatamente. É isso mesmo. A insatisfação contínua. Professor Luís Azevedo, bem-vindo aqui em imagem, sei que já estava connosco. Tem alguma partilha? Tenho, com certeza. Antes de mais, gostava, enfim, de, muito brevemente, porque estamos mesmo em cima da hora realmente, mas não queria deixar passar esta oportunidade sem cumprimentar o Dr. Rui Costa, naturalmente a doutora Fátima Aguiar também, mas sublinhar o prazer enorme que é para nós e para a Faculdade de Medicina de uma forma geral, ter uma figura tão ilustre quanto o escritor Mário Cláudio, aqui numa iniciativa do nosso departamento e da nossa faculdade. O escritor Mário Cláudio, que é claramente um dos grandes nomes da literatura portuguesa e que contemporâneo, e certamente intemporal, não só contemporâneo. Que eu gostava de sublinhar, enfim, tenho uma vastíssima obra de ficção, mas que eu gostava também de relembrar, que não se limita à ficção, e na ficção fez coisas muito interessantes, particularmente, como já foi referido, a trilogia, que não é única, há outras trilogias na obra de Mário Cláudio, que não só a trilogia da mão. Da Guilhermina, exato. E que se dedica a uma área muito interessante da ficção, que é precisamente a biografia e a biografia ficcionada, e nesse sentido um registro, enfim, mais uma vez, não tanto inovador, mas claramente interessante e diferente da ficção mais clássica. Mas eu gostava de sublinhar também a obra muito importante, às vezes menos conhecida, da poesia de Mário Cláudio, que também gostava que não ficasse esquecida e que é de facto de grande qualidade. Bom, eu mais uma vez estaria aqui longos minutos a falar sobre isto, mas gostaria, isso sim, de sublinhar este agradecimento profundo, sem, obviamente, desmérito para a doutora Fátima Aguiar, a quem gostei muito de ouvir também, mas é um prazer enormíssimo ter Mário Cláudio aqui connosco, o doutor Rui Costa, mas o Mário Cláudio para digamos assim, todo o outro registro que é exatamente a figura do escritor.
E gostava de deixar então, se tiverem tempo para isso, não sei se ainda... Mas ainda temos um bocadinho, não, também começamos mais se tiverem tempo tarde. para isso, gostava de deixar, enfim, o meu comentário geral, naturalmente vai no sentido de concordância relativamente àquilo que foi dito, sem dúvida, um tema fundamental, e os registros e as opiniões vão exatamente no sentido daquilo que eu próprio vejo e da maneira como vejo o problema, mas gostava de deixar então duas questões que o Dr. Rui Costa ou a doutora Fátima Aguiar responderão da melhor forma, da forma que acharem mais pertinente e com o tempo que é escasso que nos resta. A primeira questão é, bom, na verdade falaram muito sobre a questão do médico, dos médicos, mas tendo em conta que a própria visão das pessoas, e mais uma vez também não gosto da palavra doente-paciente ou qualquer outro, até o moderno utente, que ainda é pior do que qualquer estes, aquilo que eu... Cliente, então, deixa-me Cliente não, particularmente... pelo amor de Eu Deus. gostava era de perguntar, na verdade, a autonomia que nós vemos, que as próprias pessoas têm, é muito variável. E, portanto, na verdade, provavelmente estas mudanças de paradigmas, esteja ela por fazer, esteja a fazer-se ou já esteja feita, esta mudança de paradigma no contexto da decisão não será algo que depende também da formação das pessoas em geral e da forma como elas próprias se veem e como elas próprias encaram aquilo que é a prestação de cuidados de saúde e a relação que têm com o seu médico. Isto é comum continuar a ver o doente a dizer: "Oh, Sr. doutor, isto é tudo muito bonito, mas e se fosse doutor, o que é que fazia?" E, portanto, este grau de autonomia, esta necessidade, eu não sei se os portugueses são particularmente assim, eu por acaso não vejo isso dessa maneira, mas poderíamos até comentar isso. Mas será que também não estamos a falar da necessidade de uma mudança da forma como as pessoas pensam e como é feita a formação das próprias pessoas? E a segunda questão tinha que ver com, então, depois de tudo isto que foi dito, o que é que seria uma ou duas medidas que vocês acham que seria necessário implementar para mudar este estado de coisas, em particular na formação dos médicos? Obviamente, uma ou duas que achassem absolutamente essencial. Vamos mudar a forma como eles acedem ou são selecionados? Vamos mudar a forma como eles são formados? Vamos mudar a forma como eles são formados na faculdade ou nos internatos? O que é que será mais importante fazer-se no imediato? Muito obrigado. Eu não sei se quer, eu só queria... Faça um favor. Eu só queria, em relação à primeira pergunta, que era que os doentes gostam das atitudes paternalistas, no fundo foi isso que disse, não é? A culpa foi nossa. A culpa foi nossa. Nós habituamos o doente a este registro. O doente, a pessoa, a este registro. E eu sempre fui contra, absolutamente. E por isso sempre achei que o doente faz parte do tratamento. O doente, a pessoa, faz parte do tratamento e tem uma palavra a dizer. A consulta não tem que ser uma mera lista de prescrições e de conselhos. O doente tem que tomar parte dessa lista e dessa decisão. Por isso a decisão partilhada é tão importante. Mas para haver decisão partilhada, é preciso que nós percamos mais tempo na consulta, façamos mais educação para a saúde, promoção para a saúde, aumentar a literacia, não é? E não é a literacia que a gente vê na internet ou na... Não, é a literacia dos doentes em relação àquilo que querem. E depois há uma coisa muito importante no processo da entrevista clínica e da relação médico-doente, que é nós percebermos e perguntarmos o que é que o doente pretende de nós, qual é a expectativa em relação à cura da doença
àquilo que ele pensa que a doença vai, a evolução da doença ou do problema de saúde, e o que é que ele espera de nós. E isto é a primeira coisa para que a decisão seja de facto partilhada. Ora, porquê é que este paradigma continua? Porque é mais fácil. Dá menos trabalho, poupa mais tempo na consulta. Começa agora a ser penalizante para os próprios cultores do paradigma. Começa Exato. cada vez mais a ser incómodo. E o que me preocupa agora é também este tipo de relação médico-doente através do telefone, por exemplo. Não é? Eu sei, porque como sabem, eu reformei-me em agosto. Em agosto recebi a minha reforma, estava de férias, portanto no fundo foi em setembro, e vi e fui muito, eu disse, eu tenho que sair daqui, que eu já não aguento, porque não é esta a minha forma de fazer medicina, ou seja, a medicina através, não é de ecrãs, é telefónica, falta tudo. Falta o componente não verbal, falta a emoção. Como é que nós, a partir do telefone, percebemos como é que o doente está? Como é que eu conseguia perceber a circunstância, a dolência do doente? Não consigo. Portanto, isto dá muito bem para estas. Diga o que tem, eu até digo, mas nós vamos agora ser call centers? É que se vamos ser call centers, não vão precisar de nós. Os médicos não são call centers. Os médicos continuam neste paradigma do paternalismo, de ver o doente de ver a doença e não o doente, vão ser substituídos a muito breve trecho por um computador, porque o computador é mais esperto que nós, é só pôr lá os sintomas. Já está anunciado. Doutor Mário Cláudio, o que é que pode acrescentar aqui a esta discussão? Isto é ser médico? Não é. Isto é medicina? Não é. Porque isto não ajuda ao sofrimento, ao coping dos doentes, não é? Pronto, e por isso mesmo, a segunda pergunta, que é o que é que eu faria? De facto, eu acabava, mas já com a história das notas altíssimas em medicina, ou seja, nos números clausos, e se calhar ia para um tipo mais de escolha, mais vocacional, através de entrevista, e não só, mas de facto o que eu vejo agora é que há muitos médicos que estão em medicina, e desculpem, eu estou a fazer isto publicamente, mas ao longo da minha carreira, e eu sempre tive responsabilidades formativas, o que eu vejo é que cada vez há menos vocação, e a vocação às vezes está traduzida em menos trabalho e mais dinheiro. Pronto, era tal como essa que falava. Por favor, agora para concluirmos, por favor. Só queria, antes de mais nada, queria dizer que desde o início desta nossa conversa, que tem sido muito agradável, muito esclarecedora para mim, eu tenho sentido a falta de um amigo meu, de um grande médico, que poderia ter dado um contributo notabilíssimo para esta conversa, que é o Dr. Luís Portela. O Dr. Luís Portela, que tem um pé na medicina e outro pé na indústria farmacêutica, e que é capaz de realmente compreender algumas das questões que foram aqui ventiladas com, enfim, uma perspicácia maior que alguns de nós, poderia ter dado aqui um contributo importantíssimo. Eu acho que o que acontece também, e já tenho abordado isso também, conversas que tenho com ele, é que enquanto houver da parte dos médicos um respeito excessivo por aquilo que poderemos chamar genericamente a confraria a que pertencem, as coisas não mudam. As coisas não mudam. E quando falamos da alteração de paradigma, a verdade é esta. Se realmente o paradigma dominante e oficial continuar a ser paradigma materialista, é preciso pôr as palavras onde elas devem estar, que nos tem dominado até hoje, em que há, de facto, os pontífices entronizados e os hereges que devem ser postos fora da carroça, não chegaremos nunca a parte nenhuma. Isto em termos genéricos. Em termos mais particulares do exercício da profissão médica, eu acho que terá que haver
outras formas de recrutamento, que não seja só a classificação da escolaridade anterior, que é uma coisa tola, completamente tola. Tem que haver outras formas de inclusivamente, uma avaliação psicológica, psiquiátrica, até em muitos casos do candidato à medicina, e tem que haver nos currícula introdução de disciplinas que não têm lá estado, que não parecem ter nada a ver com a medicina e que se calhar têm tudo a ver com isso. Tem a ver. A história da civilização, a própria história da medicina, que tanto quanto eu sei, nem sempre é ensinada. Nem sempre é ensinada nas faculdades. Olhar a arte. Olhar a arte. Essa disciplina no meu tempo dava, e era muito interessante. E era dada por uma pessoa muito culturalmente acima da média. Fundamentalmente essas coisas. Vamos esperar que agora com o esbatimento da pandemia, que por visto ela não vai passar, é uma das realidades com que a medicina nos confronta também diariamente. Vamos ter que andar sempre a lutar com este monstro e, portanto, mesmo se o monstro ficar um pouco adormecido por algum tempo, pode ser que haja uma fresta por onde se possa ver um outro horizonte, um futuro mais radioso para todos nós. Muito obrigado. É uma mensagem de esperança que acho que é muito bonita para terminarmos, para encerrarmos, porque infelizmente não podemos, era muito agradável ficar aqui o resto da tarde. Eu gostaria de, mais uma vez, em nome da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, agradecer a todos os que nos acompanharam aqui e também contribuíram para a discussão. Agradecer também muito em particular à doutora Fátima Aguiar, que aceitou o meu convite também à primeira vez que falamos sobre isto. E ao doutor... Nem me deste tempo. Não dei tempo, eu disse, aí fui eu que não foi um convite mascarado de imposição. E o Dr. Mário Cláudio, que também aceitou desde logo o convite e contou com muita simpatia e é uma honra de facto ter aqui uma pessoa como o Dr. Mário Cláudio e ter tido a possibilidade de o ouvir sobre Não, mas sabe uma coisa, talvez o grande fator que me tenha levado a aderir de imediato a esta conversa, ou quase de imediato, foi realmente ter refletido sobre o que tem sido o meu percurso como doente, não é? E a verdade é esta, é que eu tenho entrado muitas vezes de gatas no gabinete do médico, não é? E nunca vi nenhum médico de gatas a atender. Era só isso que eu queria dizer. Isto é uma graça, significa. Muito obrigado. Eu também tenho que agradecer ao Mário Cláudio, que eu leio desde a minha juventude. O primeiro livro que li do Mário Cláudio penso que foi o Amadeu. E porque eu tenho, a Sofia sabe, tenho outros amores que não só a medicina, e isso é importante, ter outros amores que não só a medicina. E um dos amores é a pintura, a arte, as artes plásticas, e portanto li com muito agrado o seu livro e outros, e agradecer-lhe imenso o contributo que deu para esta discussão, porque de facto foi muito bom para eu mim tive o maior gosto, ter conversado consigo. Eu saio daqui também com a consciência de que a relação entre médico e doente pode ser muito harmónica, como foi no nosso caso. Pode ser como foi no nosso caso. Acabámos por coincidir em quase todos. Quase todos os pontos, não é? E também acabar como eu acabava sempre com os meus formandos. Eu dizia-lhes, para além da frase do Abel Salazar, eu também privei com o Dr. Corino de Andrade durante muitos anos. Eu fiz o meu internato e por circunstâncias, enfim, de saúde de um familiar meu, tive que privar muito com o Dr. Corino e com a sua equipa, a doutora Paula Coutinho, etc. Era um homem realmente extraordinário, que eu cheguei a ir ver a casa, na sua casa da Rua dos Castelos, antes de ele morrer. Mas eu dizia sempre isto, e eu acho que é importante na formação dos médicos,
dizer que é preciso respeitar incondicionalmente a estrutura única do outro, que é a pessoa que está à nossa frente como doente ou como pessoa que tem um problema de saúde. E para mim isto é basilar, não é? É respeitar, sempre sem juízos de valor, e a partir daí a relação torna-se bastante mais e pôr-nos mais nivelados nessa relação. Muito obrigada. Eu é que agradeço a todos. Saímos daqui com uma muito mensagem. Gosto de estar convosco. Muito gosto, saímos daqui com uma mensagem de esperança, e também gostaria de, para encerrar, e mais uma vez voltando ao livro Amadeu, que de resto é também ele próprio uma personalidade única da história portuguesa mesmo, Amadeu de Sousa Cardoso, e porque falamos aqui de morte e não exploramos o conceito, mas a morte falamos de encarar com naturalidade, mas naturalmente sabemos também que custa, que dói, e gostaria de acabar, portanto, com uma frase sobre isso. Do livro Amadeu, da trilogia da mão, de Mário Cláudio. Pessoas de tal nervo, só porque não podem dar-se ao luxo da ausência de si próprias, se não ausentam dos outros. E, portanto, assim terminamos. Muito obrigada pela vossa presença, muito obrigada a todos. Foi um grande gosto. Obrigada, foi um gosto. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigado. Obrigado.